Avante discípulo e discipulae, ego sum, Magister Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Latim para Todos, onde você que é principiante aprende latim fácil através do método natural. Hoje nós vamos, na nossa primeira aula do ano, dar continuidade ao capítulo 11. A boa notícia é que eu já gravei todo o restante do capítulo 11. A má notícia é que, como vocês sabem, eu vou demorar bastante para editar. Espero que pelo menos um vídeo por mês, pelo menos, mas talvez 2. No restante desse capítulo, vocês verão que trabalharemos bastante o infinitivo. E aí entraremos no famigerado infinitivo com acusativo. Tá bom? Então um grande abraço, gente, e deixa o comentário de vocês aí para a gente dar continuidade nos próximos episódios. Então vamos continuar a nossa leitura, né? Neptunus natare potest. Neptunus, essa figura daqui, né? O deus dos mares, que dá nome ao nosso oitavo planeta, no grego Poseidon. Então Neptunus potest, né? Tem a capacidade. É possível a Netuno, né? Lembra que vem diretamente do é possível, né? É potente. Então Netuno pode, e ele pode fazer o quê? Nadar, que está aqui no infinitivo, significando que é o verbo substantivado, ou seja, a gente está falando sobre o aspecto essencial do verbo, ou seja, ele não está limitado, ele não está finito em nenhum tempo específico e nenhuma pessoa específica. Por isso que ele está no infinitivo, sem delimitações. Então, Netuno pode nadar. Enim, Enim, Deus maris est. Enim, que significa pois, uma conjunção explicativa, pois ele, retomando o Netuno, no nominativo, terceira pessoa masculino, ele é Deus maris. Deus, e aqui temos uma nova palavra de terceira declinação, mare, maris. Perceba que está neutro. E o plural de mar, mare, maris, é Maria. Maria, Marium. Então ele é Deus do mar. Mare, nominativo. Maris, genitivo. Então ele é Deus do mar. Adjunto adnominal restritivo, delimitando o escopo do tipo de coisa de que ele é Deus. Oceanus est magnum mare. O oceano é um mar grande. Perceba aqui novamente, magnum está no neutro, concordando com mare, que é uma palavra também neutra. Assim como mare está no singular, magnum no singular. Assim como mare no nominativo, magnum no nominativo. Então, essa é a concordância do adjetivo com o substantivo. É uma concordância de número, gênero e caso, apesar de, por serem terminações diferentes, a letrinha, né, digamos assim, o finalzinho, serem também diferentes. Então é isso que a gente precisa prestar muita atenção a partir desses capítulos, ok? Porque talvez você tenha se viciado nos primeiros capítulos a só procurar pela terminação igual. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, para não confundir terminação igual com concordância. Sigamos. Mercurius et Neptunus dei Romani sunt. Então, Mercúrio e Netuno são deuses romanos. Nominativo plural. Romani et Graeci deos multos habent. Então, os romanos e os gregos possuem, habent, deos multos. Então, eles têm deuses, acusativo plural, e concordando com os deuses, muitos. Homines, os homens. Lembra que é a palavra de terceira? Deos neque videre, neque audire possunt. Então, os homens podem. Tchan, tchan, tchan.
E aí, o que é que eles podem? Esse podem está negativado pelo ne e ne. Eles podem nem ver no infinitivo e nem, porque é neque, neque. Então, não podem nem ver, nem ouvir. Lembrando, esses verbos estão no infinitivo, por serem mais ou menos assim, não, um complemento, um objeto, não sei qual seria o termo técnico, mas por estarem sendo subordinados ao possum. Então eles não podem exercer a ação de ver, nem exercer a ação de ouvir. Os deuses, deos, como objeto tanto do videre quanto do audire. Então perceba que o deos aqui no acusativo, ele não é objeto do possum. O possum está, digamos, influindo, né, no audire e videre. E estes verbos no infinitivo, por sua vez, estão apontando, né, para o deos. Deos está sendo regido, né, pelo videre e pelo audire. Dei ab hominibus neque videri neque audiri possunt. Eita, tchan tchan tchan. Agora vamos ter mais uma camada de complicações. Acostumem-se com isso, ok? Então primeiro percebam que a estrutura dessa frase é basicamente uma reformulação da frase anterior, né? Então, aqui está homines possunt. Aqui está dei possunt. Então, os deuses podem. E aí, qual é a diferença? Na frase anterior, tínhamos a voz ativa, né? Os homens não podem ver e ouvir. Os deuses. E aqui invertimos. Os deuses neque, nem ser vistos, nem ser ouvidos pelos homens. Ab hominibus, que aqui nos dá o quê? O agente da passiva, né? Que vai para o ablativo. Lembram disso? Que vimos há muito tempo quando vimos a voz passiva. Que, digamos, na ordem dos acontecimentos, são os homens que fazem as ações. Nesse caso, não fazem, né? E os deuses que recebem as ações. Nesse caso, não recebem, né? Mas o que é importante se atentar aqui? Muito importante mesmo. Vou marcar de rosa. O infinitivo ativo termina em ire. Are, ere, ire. O infinitivo passivo em ari, eri, iri. A diferença dos infinitivos passivos e ativos é isso. O ativo é com E, o passivo com I longo. Quando você pensa que o latim está ficando fácil, ele vai e te joga essa desgraça de um infinitivo passivo, né? Uma coisa que nós não temos aqui. Mas é bem interessante prestar atenção na diferença dos usos, porque a gente consegue entender um pouco melhor o que é que significa esse tal de infinitivo, não é isso? Repetindo a lógica aqui, os deuses podem. E aí, o que é que está sendo regido pelo podem? Os infinitivos. Como os deuses podem não ser vistos, nem ser ouvidos, ou para ficar mais elegante aqui, né? Para não ficar tão literal, os deuses não podem nem ser vistos e nem ser ouvidos. Então, o infinitivo que carrega essa ideia do substantivo, né? O verbo substantivado, ou seja, descrevendo a ação, apontando para a essência da ação, independentemente de número e de tempo, né? Independentemente de passado, presente ou futuro, ou seja, eles não podem exercer a ação de serem vistos. Não sei se deu para captar essa intuição, mas perceba que no português nós usaríamos, para indicar esse passivo, o particípio, né? Por exemplo, as telhas não podem ser quebradas. No latim usaríamos o infinitivo passivo. Para fazer um macarrônico aqui, as telhas não podem quebrar. Mas vamos lá, vamos adiante. Porque esse capítulo vai exercitar mais esse infinitivo passivo. Então, padus magnum flumen est. Padus é um nome próprio. Né? Padus é um flumen magnum. E aí o que é flumen? Como diz aqui, ó, flumen é igual a fluvius. E se você lembra do primeiro capítulo, fluvius significa rio.
Qual é a diferença? Fluvius é masculino e flumen é neutro. Como sabemos que é neutro? Ora, pois, não temos aqui o adjetivo descrevendo, terminando em magnum? Então aqui tem que ser neutro, por concordância de número, gênero e caso. Tá vendo como isso nos ajuda? E é daqui de flumen que temos fluminense, que significa aquele que vem do rio, né? Do rio. Então, flumen quer dizer rio. Fluvius, rivus, flumen. São 3 palavras para rio. Não sei se há uma diferença tipo rio, riacho, córrego, sei lá. Mas usa-se para rio. In eo flumine, multi sunt pisces. In eo flumine, dizendo o quê? Em este rio, ou seja, ablativo, né, aqui que faz a função do pronome de terceira pessoa do singular, ablativo, porque está indicando local pontualmente, a preposição in. Então, o flumine é objeto da preposição. Terceira conjugação, o ablativo singular, neutro, flumine. Então, existem, são, né, os peixes, pisces, sunt multi. Muitos são os peixes. Pisces in aqua fluminis natant. Os peixes nadam. E onde é que eles nadam? Indicando o local. Então lembra, natant aqui é um verbo intransitivo. É uma ação que ocorre no próprio peixe. É o próprio peixe se movendo, né? Nada vai receber a nadada do peixe. Né? Nada recebe o nado do peixe, a nadada do peixe. Da nadada nada. Né? Então, o in aqua fluminis nos dá a circunstância de onde ocorre essa natação. Está descrevendo o verbo. Então, os peixes nadam na água. E aqui temos fluminis. Na água do rio. Genitivo singular. Neutro. Flumen, fluminis. In fluminibus et in maribus magnus numerus piscium est. Vamos lá. Nos rios, ablativo plural de terceira, e nos mares, também ablativo plural de terceira, grande é o número. Lembra aquela formação? Ou seja, o sujeito mesmo seria o quê? Números. O número é. Qual é a característica, né? Qual o predicativo do sujeito que descreve o número? Grande. O número é grande. Mas não qualquer número é grande, número de peixes. Então temos aqui piscium no genitivo, delimitando o tipo de número que é grande. E piscium é genitivo plural, número de peixes. Flumina et maria plena sunt piscium. Então, os rios e os mares. Perceba que o M está em minúsculo, viu? Então não é Maria, não. Flumina et maria plena sunt piscium. Então, os rios e os mares. Lembre-se que as palavras neutras no plural, neutra, nominativo, plural, terminam em a. Lembra quanta confusão a gente passou misturando o neutro plural com feminino singular? Né? Então, os rios e os mares são o quê? E aí o predicativo do sujeito, que está descrevendo os rios e os mares, são plenos. E aí plenos de quê? Plenos de peixes. Descrevendo o tipo de plenitude. O genitivo partitivo. Homines multos pisces capiunt. Os homens pegam, captam, e aí como objeto direto da ação de captar, pegar, os peixes, muitos. Novamente, prestem atenção aqui
na concordância. Multos é um adjetivo de primeira. Os adjetivos de primeira seguem a primeira e a segunda conjugação. E pisces é um substantivo de terceira. Mas ambos estão no plural acusativo masculino. Nemo pisces fluminum et marium numerare potest. Então, nemo, que significa ninguém, que é literalmente, né? Ne, a negação, ne. Homo, que é nenhum. Nullus, nenhum, literalmente, né? Nullus, homo, no man. Feito a Eowyn contra o Witch King lá do Senhor dos Anéis, né? I am no man. Ego sum Nemo. E é o mesmo Nemo do Procurando Nemo. O peixinho, né? Curioso que estamos aqui falando de peixes também. O qual, por sua vez, é uma alusão ao Capitão Nemo das 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Que, por sua vez, é uma alusão ao Ulisses da Odisseia, né? Que, quando encontra o Ciclope Polífemo, apresenta-se como ninguém, nenhum alguém, né? Não alguém. Pro latim é traduzido como Nemo. E aí depois do Ulisses cegar o Polífemo, ele sai tentando falar pra todo mundo, me cegaram. E aí quando perguntam, quem foi que te cegou? Ele diz, Nemo. E aí o pessoal começa a tirar um, pô, como assim ninguém te cegou? Se ninguém te cegou, deixa quieto, né? E aí quando ele vai tentar avisar os outros ciclopes, ele chega a dizer, ninguém me cegou. E aí o pessoal, se ninguém te cegou, tá de boa, né? Tá tranquilo. Enfim, vamos voltar aqui, né? Então, nemo, nenhum homem, ninguém. Pisces fluminum et marium numerare potest. Então, ninguém tem a potência de, ninguém é potente ao ponto de numerar, contar o quê? Quem conta tem que contar alguma coisa. Se não tem nada pra contar, não conta, não é isso? Contar nada é ficar no zero e pronto. Então, ninguém pode numerar os peixes, mas de qualquer lugar. Por exemplo, se você tem um aquário, é possível numerar os peixes? Claro que é, né? O que não é possível é numerar os peixes dos mares e dos rios. Genitivo, plural. Lembra que se fosse genitivo singular, seria como is, não é isso? Pisces numerari non possunt. E aqui, novamente, eles nos treinando a reconhecer e entender a voz passiva. Mesmo sentido da frase anterior, porém agora colocado na passiva, né? Os peixes não podem numerare, ser enumerados. Passiva. Numerare, ativo, infinitivo ativo. Numerare, infinitivo passivo. Pisces in aqua vivunt. Os peixes vivem. E aí, vivem é um verbo transitivo, intransitivo ou de ligação? Obviamente, intransitivo. É uma ação que fica em nós mesmos, né? Ela não passa adiante para outra coisa. De tal modo que in aqua nos dá a circunstância de onde vivem. Então, adjunto adverbial, né? Funciona como adjunto adverbial. Está no ablativo porque é objeto da preposição in. Então, os peixes vivem. Onde vivem? Na água. Neque in terra vivere possunt. E nem, né? Mas não. Os peixes vivem na água, mas não. Acho que a gente pode traduzir esse neque aqui no sentido adversativo, talvez, né? Mas não. Podem viver vivere in terra. Novamente, in terra descrevendo vivere. Então, eles vivem, mas não podem viver. Então, perceba que aqui o verbo está finito, indicando o número, o tempo e o modo. Terceira pessoa plural do presente do indicativo. Tal como aqui o possunt também. E aqui vivere está no infinitivo. Então, os peixes vivem na água, mas não podem viver na terra, pois pisces in aere spirare non possunt. Pois os peixes
não podem respirar, né? Spirare. Acho que está intuitivo, né? Spirare. No ar. Não podem respirar estando no ar. Aere, ablativo, objeto da preposição. Perceba que é uma palavra de terceira conjugação também, não é isso? E descrevendo o verbo spirare. Homo sub aqua spirare non potest. Né? O homem sob a água, debaixo da água, né? O sub do submarino, dando-nos a circunstância. Né? O homem não pode, negativa, advérbio de negação, não pode. O que é que ele não pode? Respirar. Agora eu percebi que eu, sem querer, risquei aqui de laranja. Então, não pode respirar. Estou tentando colocar os infinitivos de amarelo e os verbos finitos de laranja. Assim como eu colocava também o imperativo de amarelo, né? Então vou tentar fazer isso por enquanto. Quando chegarmos ao subjuntivo, aí a gente brinca com outra cor. Mas isso vai demorar muito ainda no ritmo que estamos indo. Então sem preocupação. Então vamos lá. Homo vivit. O homem vive. Dum spirat. O homem vive enquanto. Dum é uma conjunção que indica duração, concomitância, né? Por aí vai, né? Então, na medida em que, enquanto respira. Então, enquanto o homem respira, spirat, que terceira pessoa singular, veja o Tzinho, né? Então, o homem vive enquanto respira. Qui spirat, vivus est. Então, aquele que respira, qualquer um que respire, né? Nessa ideia, aquele que respira está vivo. Qui non spirat est mortus. Aquele que não respira, qualquer um que não respire, né? Nessa ideia, aquele que não respira está morto. Ou é morto, se preferir. Homo mortus, neque videre, neque audire, neque ambulare, neque curere potest. Uf! Então, um homem morto pode, ou se quisermos, esse ne, essa negativa ne, todas elas, né? Ne, já apontando para o potest. Não pode nem viver é lasca, né? O homem morto não pode nem viver. Óbvio, né? Não pode nem ver, nem ouvir, nem andar, nem correr. Homo mortus se movere non potest. Então, um homem morto não pode mover-se, se mover. Lembrando, o potest rege o movere, que vai para o infinitivo. E o movere pode ser um verbo intransitivo, mas aqui está na conotação transitiva, né? Não pode mover alguma coisa. Assim feito, por exemplo, eu movo o livro. Porém, para não repetir homo novamente, né? O homem não move o homem, optou-se por usar um pronome reflexivo como objeto direto do verbo infinitivo. Então, um homem morto não pode se mover. Se aqui substituindo homem novamente. Então, cum homo spirat, na ideia de aquela conjunção, né? Quando, já que, então, quando o homem respira, junto ao respirar, anima in pulmones intrat. O ar entra, onde é que ele entra? Nos pulmões. Por que está no acusativo? Porque aquele entra entrando, né? É o in, não de estar localizado, mas o in que indica movimento de penetração. Então, anima intrat in pulmones, nos pulmões. Et russus, lembram que é russus? E, novamente, ex pulmonibus exit. Ex pulmonibus, né, saindo dos pulmões,
sai. Sai removendo-se dos pulmões, alguma coisa assim, né? E aqui no ablativo, plural, que é a preposição ex, pede ablativo. Ex. Quid est anima, né? O que é o anima? Anima est aer. Anima é o ar. Qualquer ar? Não. Temos aqui um pronome relativo. Lembram-se deles? É o ar, aquele ar que, né? Se eu lembro bem, eu estava usando colchetes rosas, né? Para separar. Então, aquele ar que, qui, pronome relativo, retomando aer, né? O anima é aquele ar. Qualquer ar? Não. Aquele que, ducitur. Lembram de ducitur? Esse Rzinho no final. É um verbo na voz passiva. Ou seja, aquele ar que é guiado para dentro dos pulmões. In pulmones. O ar guiado para dentro dos pulmões. Qui animam ducit, animal est. Aquele que conduz, voz ativa, né? Ou seja, o qui sendo o sujeito do ducit, aquele que conduz ar. E o que significa conduzir ar, né? Como o livro colocou aqui no lado, né? Animam ducere significa aspirare. Aquele que respira est animal. Tá vendo? Vocês são um bando de animais. Todos animam ducunt. Claro que ele está fazendo isso para esclarecer a nós a etimologia da palavra animal, né? Non solum homines, sed etiam bestiae animalia sunt. Não apenas, não somente, solamente. Ou seja, um advérbio, não apenas os homens, mas, conjunção adversativa, mas também as bestas, ou seja, as feras, são. O solum aqui é um advérbio descrevendo são, né? Não apenas são, mas também as bestas são animais. E aí perceba aqui no lado, animal, nominativo, animalis, genitivo. E ele nos indica que é uma palavra neutra. Então, plural, nominativo, animalia. Plural, genitivo, animalium. Com esse izinho aqui. Alia animalia. Tenho certeza que o Orberg às vezes escolhe as palavrinhas para fazer essas brincadeiras sonoras, né? Alia animalia. Os demais animais, outros animais. No sentido de alguns animais, uns animais. Vivunt in terra. Parte dos animais vivem na terra. Uns animais vivem na terra. Outros animais, né? Outra parte dos animais, no mar. Subentendido aqui o verbo vivunt. Alia vivunt in mare.